Então, a proposta hoje é da gente tentar fazer, então, essa revisão da primeira aula, que a gente viu o processo de socialização, com a última aula que a gente falou sobre cultura, teve aquela discussão sobre funk, não sei se vocês lembram, e eu não lembro bem quem foi que disse, mas a gente já conversou uma coisa sobre a questão da colonização, né? Como que a cultura, quando o português põe o pé no Brasil, invade o Brasil aqui, ele não traz só o espelho, ele não traz só pena, enfim, não traz só esses apetrechos europeus, né? Ele traz também o machismo, a homofobia, o racismo, todo esse apetrecho da cultura europeia, essa ideia branca, da branquitude, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, para a gente poder entender um pouco sobre etnocentrismo. E aí, eu queria passar uns vídeos para vocês, mas eu não vou conseguir passar, porque os vídeos são grandes. Então, se a gente voltar presencial em algum momento, eu passo para vocês, e aí a gente assiste juntos e juntas. Também não vale a pena eu ficar passando material para vocês, porque eu sei que vocês estão cheios de coisa para fazer, né? Então, assim, ficar dando mais trabalho para vocês fazerem em casa, eu sei que né, não é muito útil assim. Mas enfim, hoje a nossa conversa vai ser boa. E aí, o que que eu vou fazer? Terminando nossa aula aqui, eu já vou mandar para vocês. Eu vou tentar fazer uma apostila de exercício, enfim, eu vou ver como é que eu faço aqui da melhor forma, com esses exercícios todos da matéria das últimas aulas. O ideal mesmo, gente, era vocês terem esse material impresso. Assim, eu vou até depois terminando a aula aqui, ver com a, a Raíssa, ou até a Sabrina pode responder para a gente, se a gente tem condições de passar para vocês uma apostila impressa, sabe, exercício impresso. Mas, porque assim, a prova de vocês vai ser uma prova impressa, né? Então, vocês, acho que tem que começar a acostumar com isso, desse tamanho da prova, ver a prova. Então, acho que né, é importante que a gente dá para os simulados, né? O simulado a gente simula exatamente as condições da prova. E eu acho isso muito importante para vocês já irem acostumando. Beleza? Mas aí a gente vê como é que faz a melhor forma para poder, né? A gente está em pandemia, né? A gente tem que lembrar disso sempre. Enfim. Deixa eu só fazer aqui. Aula passada, dia 19. Hoje é dia 26, só passei aqui. Vamos fazer aquela chamada? Fazer uma passada, cada um fala seu nome, como é que está sentindo hoje? Danilo Henrique, tudo bem com você? Tudo bem, professor. Tô ótimo hoje. Boa. Eric? O Eric é primo do Danilo, né? Boa. Girlene? Girlene já correu, já ligou a câmera, ligou o computador e correu da aula. Não, desculpa, porque meu celular bloqueou. Não, tranquilo, tô brincando. Como é que você Aí, tá? eu tô bem. Deixa eu Boa. ligar a câmera aqui. Matheus Bem. Oliveira. Agora nós estamos te vendo, Girlene. Massa. Matheus Oliveira, tá aí? Renato Pereira. Ô, professor, Tudo bem com você, Renato? tudo bem. Boa. Marcela Brás. Oi, Tudo bem com você? tudo jóia? Marcela, é a primeira aula que você está assistindo, não é? Deixa eu só ver Não, aqui, se você veio na outra. Você veio na primeira? vim. Na penúltima eu não vim, não fui, não Você é participei, não. Marcela Pérez? Não, Marcela Não, Brás. Marcelo Braz. Uai, eu não notei você aqui, não. Você vai fazer para qual curso? Direito. Uai, eu anotei seu nome errado. Porque eu coloquei Marcela Pérez Direito, então é Marcela Brás. Foi mal.
Perdão. Vamos lá. Júlia Santos, tá aí? Oi, Tudo boa bem? noite. Ei, Júlia, tudo jóia? Joia. Boa. Quem mais chegou agora? Fernanda Oliveira, tudo tranquilo? Tudo bem. Boa. Ana Clara, já falei? Não, Ana, Oi, tô aqui. tudo bem com você? Joia. Boa. Deixa eu só ver se eu chamei todo mundo. Ana Clara tá aí, Danilo, Eric, Fernanda, Gabriel. Gabriel, tudo bem? Tranquilo? Eu tô meio brocochô, mas eu tô de boa. Você tá brocochô? Eu tô numa canseira, gente. Eu não estou mais aguentando. Uai, tem que fazer atividade física, ou tomar café, ou dormir cedo. Tô indo na academia, voltei aí. Tô indo no horário super vazio. Mas quanto mais eu fico em casa, mais cansado eu fico. Aí eu ligo a televisão pra ver as notícias, dá vontade só de chorar. Não, amigo, tem que filtrar essas notícias. Espera para vocês verem. Não, pior que agora que você tem. A ideia é vocês acompanharam o jornal até junho, né? Mais ou menos. Mas, enfim, a gente vai conversando sobre as notícias. Eu tenho notícias boas para trazer para vocês hoje. Eu tô precisando, viu? Rose. A Rose tá aí, que eu vi ela. Noite. Tudo bem? Tamo junto. Beleza. Boa. Carol. Dá um oi pra gente, Carol. Boa noite, professor. Boa noite, cara. Carol, eu vi um vídeo esse fim de semana do Sarau. Muito legal o seu, depois eu te mostro. É o rindo do Marcelo? Isso, exatamente. O Marcelo tava parecendo uma Maria Padilha fazendo atendimento no Boa Noite. Deus me... Oi, gente, qual que é o problema? Terrível. Eu ia falar isso agora, Carol, assim, pra mais animada, ela já chega. Oi, galera, não sei o que e tal. Tá todo mundo aqui quase. Vamos animar, gente. Nós estamos animados. Contar para vocês uma coisa que vocês vão animar muito. Já começou a sair o resultado do FMG, né? A pessoa que passou em primeiro lugar no curso de Ciências Sociais é uma menina de Ribeirão das Neves. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, que essa é uma notícia muito massa. Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Nicole Jordana. Ela, estudante nevense de escola pública, comemora aprovação em primeiro lugar em curso na UFMG. Ela passou em primeiro lugar para Ciências Sociais. Eu achei massa porque é Sociologia, né? Curso de Ciências Sociais, você trabalha... ele é bom para... Bom nada, gente. Perdão, é porque meu computador está esquentando aqui. Mas, enfim, o curso de Ciências Sociais, para quem quer trabalhar com aula de Sociologia, tem que fazer o curso de licenciatura em Ciências Sociais, que tem na UFMG, tem na PUC, tem em algumas universidades. E aí é massa, né? Ver que alguém que acompanhou... Professor. Oi. Deixa eu te perguntar. Diga. Eu não sei, eu acho que talvez o Natan já tenha comentado alguma coisa com você sobre isso, mas com essa nova reforma do ensino médio e tal, a sociologia vai ser mesmo tirada da grade curricular do ensino médio? Então, na verdade, está essa disputa. Possivelmente, ela não vai ser retirada. Ela vai... É claro que tem todo o embate, né? Ela já foi retirada de alguma forma, Sim. né? Assim, toda essa política, toda essa cultura de notícias, e quando eu falo cultura, todas essas notícias, esses comentários, essas piadas, todas criminalizando temas da sociologia, né? Porque quando a gente pensa, o que a sociologia fala? A sociologia fala de LGBT, movimento social, MST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, fala de ocupação, fala de favela, fala de negritude, fala de identidade, fala de feminismo, enfim. Tudo isso que eu estou falando com vocês já sabem, já viram nas notícias que está sendo criminalizado, né? Então, existe uma tentativa muito forte de retirar a sociologia do ensino médio, porque a sociologia trabalha com uma reflexão crítica, né? Só que, por outro lado, existe também uma tentativa de encobrir a sociologia, né? Trazer os temas da sociologia, mas com outro viés. Porque... Ensino religioso.
Não, o ensino religioso, ele está no ensino fundamental. O ensino religioso, ele é extremamente importante, porque o ensino religioso, ele vai trazer né, reflexões fora do que aquele jovem, aquela jovem está acostumado dentro da família. Então, se eu nasci numa família umbandista, dificilmente eu vou conhecer preceitos evangélicos, vou conhecer preceitos de outras igrejas. E aí é muito importante a gente conhecer mesmo, né, assim, é direito nosso, né, é direito nosso conhecer toda essa diversidade e conhecer toda essa diferença. E a escola, ela tem essa função. Lembra quando a gente falou na nossa primeira aula sobre a questão do processo de socialização, né, que é exatamente o processo pelo qual a gente aprende a viver em sociedade? A gente, quando eu estou dentro da minha família, eu estou recebendo valores, estou aprendendo questões ali com a família, que elas são... dificilmente a minha família vai me apresentar coisas que não é da realidade delas. Então, assim, um exemplo, né, igual eu falei, se a minha família é umbandista, dificilmente eu vou crescer conhecendo preceitos evangélicos, da igreja evangélica. Então, a escola pode me propiciar isso, né, propiciar isso. Então, aí, já isso faz, assim, a gente está aqui conversando, mas isso aqui é muito importante, isso faz parte da matéria, viu? Isso é um outro parênteses que eu preciso passar para vocês, porque é o seguinte, nós temos aulas muito pontuais, né? Ou seja, hoje eu vou falar de etnocentrismo com vocês. Só que existe, entre cultura, que foi a aula passada, e etnocentrismo, tem um monte de coisinha aí que eu não falei com vocês na aula porque não deu tempo e não vai dar tempo de falar hoje. Só que eu não fico despreocupado porque são coisas que vão voltar para a gente o tempo todo, né? Vão voltar para a gente nas conversas, igual essa conversa aqui. E aí, a escola, quando a gente fala que a escola ela tem que ser laica, né? O que é laicidade? O que é ser uma instituição laica, né? Quem pode explicar para a gente? Quem consegue falar o que é ser laico? Fernanda. Eu sei que vocês estão brigando para falar, mas aí eu já vou organizar. Logo, eu estava pensando aqui agora que eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Explica do seu jeito, sabe sim. Do jeito que você explicar, é o certo. Ai, não. Pede pra Faz um pessoa. exemplo. Fala um exemplo. O que significa eu dizer que a escola é laica? Bom, eu acho, posso estar errada, que é uma escola religiosa. Uma escola laica é uma escola religiosa. Boa. Tipo, então você já tá indo no caminho. Tipo escola que tem ensinamento católico, ou essas de freira, assim. Então, laico tem a ver com religião. Mas espera aí, vamos pegar outra pessoa aqui. Na verdade, é o contrário, né? Não necessariamente o contrário. A escola laica é uma escola em que ela não pode se posicionar em uma única religião. Então, quando a gente fala que a escola ela tem que respeitar a laicidade, ou seja, ela é uma instituição laica, ela precisa mostrar a pluralidade das religiões. Entende? Então, você foi no caminho certo, laico tem a ver com religião. Mas a ideia de ser laico é de não estar associado a uma única religião. Então, se a gente pensar, o Estado brasileiro, ele é um Estado laico? Ou ele deveria ser, né? Eu digo assim, na nossa Constituição, define que é um Estado laico? Sim, mas na prática não é. Porque, rapidão, Carol, você quer falar alguma coisa? Está de mão levantada. Carolina Barreiro. Eu acho que nenhuma escola tinha que ter posicionamento religioso. Tem que estudar todas as religiões, porque todas são importantes, né? E olha que eu já andei em várias religiões. Eu não fiquei parada, não. Fui crente, fui católica, agora sou um bandista. Então, você teve a oportunidade de conhecer porque você foi atrás. Agora, imagina se lá atrás, desde a escola, você já tivesse sido oferecida, né? Todas essas religiões, e você pudesse escolher mesmo, né? Concordo com você. Agora, o Gabriel falou... O que você falou? Me ajuda a lembrar aqui, só porque eu ia te perguntar por quê. Eu disse que o Estado é laico na Constituição, mas na prática ele não é. E por que o Estado brasileiro não é laico na prática? Porque muitas das suas características são características baseadas na vertente cristã. Você vai em muitas escolas públicas, tem imagens de santos referenciando que aquele espaço, mesmo que ele seja público, ele tem uma certa prioridade religiosa.
E até em espaços judiciários, inclusive. Você chega lá, tem um crucifixo, tem imagem de um santo e coisas do tipo. Em alguns prédios públicos, assim. Eu já fui até hoje. Tinha, inclusive na Assembleia. Boa. Ana Clara? Eu acredito também que, além disso, eu acho que não é tão laico quanto diz, porque tem muito preconceito também com várias religiões. Não são todas as pessoas que são abertas a pelo menos não ser preconceituoso com todas as religiões existentes, ou, sei lá, de alguém que conhece. Então, acho que é mais os cidadãos mesmos não serem laicos. Então, Thales, diga, pode posso falar. falar? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu também vejo a questão do Estado laico, porque a gente, o Estado ser laico na teoria, mas não na prática, porque a gente pega a nossa Constituição, ela é baseada por exemplo, nos 10 mandamentos da Bíblia, por exemplo, né? Que é não matarás. Não vejo isso como uma coisa ruim, mas isso mostra que a gente não é laico porque a gente vai mais pelas regras, assim, né, pelas leis de uma religião e acaba esquecendo muitas as outras, como a Ana falou também. Interessante, você falou isso aí, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, da influência dos 10 mandamentos no Código, na Constituição, mas aí, enquanto você estava falando, eu fui jogar aqui no Google, realmente tem até uma pesquisa, uma dissertação, que fala da influência dos 10 mandamentos no Código Penal brasileiro. Então, assim, e aí tem a ver com isso que eu ia comentar com vocês. Rápido, eu acho que Júlia quer falar antes. Quer falar, Júlia? Não, é só rapidinho, só um comentário sobre o ensino religioso, que na teoria teria que ser sobre religiões amplas, né? Sobre todas as religiões, delas, a né? diversidade. Mas na prática é mais nessa vertente cristã também, né? Então, interessante, aí só porque, na verdade, a gente vai ver que a Igreja Católica, por exemplo, ela influenciou muito na questão do ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais para frente, depois que a gente começar a estudar um pouco sobre legislação e tudo, a gente vai ter oportunidade de falar disso melhor. Mas, de fato, a legislação, as leis, elas não podem estar muito descoladas da cultura do povo. Ela não pode estar muito descolada da realidade do povo, né? Lembra a aula passada, quando a gente falou de cultura, né? Cultura é o que, basicamente, né? Cultura, vamos pegar aqui, Danilo veio semana passada, não veio? Danilo tá aí? Explica pra gente o que é cultura. Oi, tô aqui. Cultura. Bom, eu entendi que cultura é um conjunto de tradições, de crenças e de costumes. De normas, basicamente. Certo. Então, olha só, quando a gente fala, né, exatamente isso, você falou. Quando a gente fala, então, de costumes, a gente está falando de leis, né? Mesmo que não sejam escritas, mas existem algumas leis entre nós que a gente precisa segui-las, certo? Então, quem for advogado, quem for fazer direito, Marcela e uma outra galera que vai fazer direito, a primeira parte do seu curso de direito vai ser basicamente sociologia e antropologia, que é exatamente dissecar, entender de que forma que algumas leis são internalizadas por nós, sem mesmo que estejam escritas em algum lugar. Sem que ninguém me falasse, né? Eu já sei que, sei lá, sem que ninguém me falasse, eu já sei que eu preciso... Nossa, agora me fugiu. Mas, enfim, que antes de... Eu não posso ficar rotando em qualquer mesa de qualquer lugar, né? Então, assim, existem normas que a gente coloca, inclusive o nome normal, né? Esse nome normal, a pessoa normal é aquela pessoa que está ali seguindo as normas do lugar. O anormal, o prefixo a significa negação, né? Anormal significa não normas. Então, se eu estou falando de normas, eu estou falando de leis, eu estou falando de Constituição, né? Então, quando a gente fala, assim, é normal, vamos dizer assim, ou é de alguma forma esperado, que a nossa legislação, ela reflita parte da nossa cultura.
O problema é que essa lei, ela é universal. O que que significa? Ela se aplica para todas as pessoas, né? Toda vez que eu falar universal, significa do universo todo, de todo mundo, de um grupo específico no Brasil, no caso, né? A lei brasileira é só para o Brasil. Então, ela é universal. Eu não posso exigir, né, que todo mundo siga uma única religião. Eu não posso exigir que todo mundo haja de determinada forma, né, no sentido cultural. Por quê? Porque eu preciso respeitar as diferenças. Eu preciso respeitar as crenças que são diferentes. Eu preciso respeitar a orientação sexual que é diferente. Eu preciso respeitar as identidades que são diferentes, né? E aí, a gente vai hoje conversar, né? Assim, eu estou falando isso tudo, estou aqui, né, dedicando um tempo para isso, porque isso está muito relacionado com a nossa aula de hoje, e que a nossa aula de hoje ela é fundamental para que a gente entenda muita coisa, e a gente precisa puxar o tempo todo essa coisa de cultura para a gente poder entender o conceito de etnocentrismo. É um nome muito estranho, muito difícil, mas vocês vão ver que não tem nada de bicho de sete cabeças nisso. Beleza? Então, só for, né, vocês começaram essa coisa do Estado laico, quem foi que invadiu o Brasil? Né? O que a gente sabe de principal? Quando a gente vê as imagens do que chegou no Brasil, foi o quê? Foi uma congregação, um terreiro de Umbanda que veio? Foi nossa, eu já estou ruim de exemplo, gente. Mas quem chegou no... E a religião católica. Exatamente, né? Vieram os portugueses ali, naquele momento, o que era predominante era a Igreja Católica, né, do Vaticano, dessa branquitude toda, né? Depois... Pregar o evangelho, né? Como é que é? Eles vieram pregar o evangelho. Exatamente. Só que aí eu pergunto para vocês, assim, é uma discussão que nós vamos ter na aula de hoje, é uma discussão que a gente precisa ter um pouco de maturidade para pensar ela, tá? Mas calma que, se vocês não concordarem, a gente vai desenvolver durante a aula. Quando ele traz o evangelho, por que o evangelho? Né? O que significa trazer o evangelho? Porque também a gente chegou aqui, muitos negros e negras que foram escravizados e escravizadas. Por que que o evangelho dos negros e das negras não se tornou predominante no nosso país? E, ao mesmo tempo, quando esse evangelho branco chegou no Brasil, aqui a gente tinha o que a gente já não chegou num espaço em que as pessoas não tinham religião, que as pessoas não tinham cultura, que as pessoas não tinham hábitos próprios. Tinham, sim, os povos indígenas, né? Então, a gente precisa se questionar o tempo todo, né, Carol? Por que é que a gente tem o evangelho chegando no Brasil? A Carol é ótima que ela liga a câmera e já fica denunciando que ela tá só no Zap lá no Instagram para ver quem vai sair no Big Brother, né? Então, a gente... Não, pode deixar a câmera ligada, Carol, é bom, que aí eu fico te chamando. Então, a gente tem que se questionar por quê, né? O que foi isso do português, do europeu, chegar no Brasil? E aí, então, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês... Pessoal, eu nem vejo o Big Brother, a única coisa que eu vi foi a Fazenda, que eu adorava a Todinha. Eu me sentia ela, principalmente quando pegava o trem para quebrar, aí que eu me sentia mesmo, porque quando eu fico estressada, eu quebro mesmo. Nossa senhora, eu tô até com medo agora. Ô, gente, eu vou abrir para vocês aqui. Eu queria ter tido tempo de ter estudado mais esses quadros, para mostrar para vocês falar de quem que é e tudo, mas assim, isso era só para a gente poder enriquecer mais a aula. Mas não precisa não, vocês vão entender qual que é a dinâmica aqui, tá? Mas deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Oi, Thales. Oi. Thales, Diga. Isso é uma coisa, quando fala evangelizar, é mais ou menos fazer todo mundo pensar e agir da mesma forma. Doutrinando. Exatamente. Só que tem um porquê de evangelizar, concorda? Por que evangelizar? E aí, pegar uma pessoa, que nós falamos, tinha os negros, os índios com seus deuses, nada disso foi respeitado. Por quê? Você pega uma coisa e para todo mundo acreditar naquilo, torna-se verdade. Fica mais fácil manipular. Porque tudo vai aqui de presépio. Quando não é medo, é por pressão. Mas você já pensou por que você se sente no direito de achar que o outro é pior do que você e que você sabe a verdade e que você tem que ensinar o outro sobre essa verdade?
por que existe isso, né? E que isso é muito presente hoje em dia. Então, mas os portugueses baixavam a cabeça para a Igreja Católica. Então, a igreja que mandava, tinha dinheiro, era detentora de quase tudo. Então, tinha que ser do jeito que a igreja queria. Né? Então, ela era mandatária. Hoje nós vamos ver isso, que isso vai ser importante. Isso é uma forma de dominação, né? Colocar o outro como pior, colocar a cultura do outro como inferior, isso é uma forma de dominação e é uma das melhores formas de dominação. Tanto é que a gente viu isso na aula passada, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou de cultura, a gente falou de que algumas pessoas, de alguns pesquisadores lá atrás, falaram que existem povos com cultura inferior em relação às outras. Então, eles comentavam o Taylor, né, que foi aquele que eu representei com a estrutura vertical, né, que é uma, como é que chama? Uma linha vertical. O Taylor falava que existiam povos mais civilizados do que outros. O que significa dizer mais civilizado? Comer com a mão é menos evoluído do que comer com talher, né? E isso perdurou durante muito tempo, né? A gente achar que determinados hábitos, determinadas leis, determinadas formas de viver, elas significavam que um povo era inferior em relação ao outro. Aí vocês vão falar assim, não, que absurdo, né? Mas a gente faz isso o tempo todo hoje, né? Tanto é que a aula passada eu comecei perguntando para vocês, funk é cultura? Quando alguém se sente no direito de dizer que funk não é cultura, né? Essa pessoa, de alguma forma, ela está diminuindo. Ela não gosta, ou ela tem algum preconceito, né? E é legítimo ela não gostar, claro, ninguém gosta de tudo, não precisa gostar, né? Mas você tem que respeitar. Você não pode dizer que aquilo não é cultura só porque você não gosta, ou só porque você acha que é mais simples, ou que é menor. Não é, né? É igual alguém comentou semana passada, mas funk é muito mais simples de fazer do que uma música MPB. Então, então vai lá e faz um funk que faz sucesso, igual a Anitta faz, igual a MCTH faz, igual essa galera toda faz, Se é tão fácil assim, né? Enfim, é isso, né? Agora, existe mesmo esse discurso de criminalizar o funk, e de criminalizar não só o funk, mas tudo que está associado à negritude, né? E a gente conversou semana passada. E a gente, né, vai ver isso hoje. Deixa eu já caminhar aqui para vocês. Oi. Você falou uma coisa interessante sobre diminuir, né, a cultura dos outros, do negro, por exemplo. Porque você vê algumas partes na Índia, no Oriente Médio, você come com a mão direita, e a mão esquerda é a mão imunda. E ninguém fala que está errado. Mas é por quê? Porque são brancos, entre aspas, não é? Aí eu vou te contar uma coisa. Aí você pega o negro, pega o índio, aí quer criminalizar, desmistificar ou menosprezar, porque eles acham que é uma raça inferior. Mas aqui, Rosa, a gente pode vamos pegar exemplo atual. Por que a gente acha normal, né, um homem trair a mulher, mas a gente criminaliza a mulher que trai, né? Por que a gente acha normal um homem e uma mulher beijar na rua, mas a gente criminaliza 2 homens ou 2 mulheres beijando na rua? Por que a gente acha normal um médico branco, mas a gente criminaliza um médico negro? Vamos pegar o exemplo do Big Brother. Por que a gente deixa um homem branco, machista, escroto, com um relacionamento abusivo com uma mulher dentro do Big Brother e tira o professor negro, né? Como é que é? Olha para você ver. E amanhã vocês vão ver. Hoje eu estava até comentando isso com minha mãe. Minha mãe falando, será quem vai sair amanhã? Eu falei, mãe, infelizmente, pela estrutura racista que a gente tem na sociedade, tem muita chance da Camila sair. Apesar de que ela é uma pessoa, para mim, né, assim, que ela não tem tido muito problema ali dentro. Ela em relação a Pouca, em relação a Arthur, por exemplo. Mas, enfim, nós vamos ver isso amanhã. Só que aqui, só para mostrar para vocês umas imagens que eu quero mostrar antes, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve um especial no Dia dos Povos Indígenas, que a Rede Globo passou, se eu não me engano foi na segunda-feira, dia 19 de abril, em que ela começou com alguns quadros. E eu até pensei, falei, gente, isso é uma ótima forma de começar uma aula. E aí, nos quadros que eu fui, né, que eles foram mostrando, eu vou mostrar para vocês alguns quadros, tá? Vou mostrar 4 quadros, e aí eu quero que vocês me falem como que os índios, os povos indígenas, estão sendo representados em comparação com os brancos. Vocês estão vendo aí a primeira imagem? Sim. Ela tá bem ruim, né? Porque a imagem tá ruim. Mas espera aí que eu vou mostrar a outra.
Estão vendo a segunda imagem, certo? Sim. Agora outra. Essa é a primeira missa que foi celebrada aqui no Brasil para demarcar a terra. Aí olha que interessante. E demarcar a terra significa, né, que eles colocavam da terra virgem. A terra virgem e que esses homens trariam a fertilidade dessa terra virgem. E que esses homens trariam a civilização para essa terra virgem. Olha para você ver como é que a gente já está pegando um pouco do dia de hoje que a gente tem da coisa da mulher e do homem, né? Por que que toda vez que a gente vai ligar virgindade, ou menos civilizado, ou mais natural, a gente sempre vai usar adjetivos que a gente usa para mulher, né? E aí, peraí, rapidinho. Não, ok. Essa aqui tá muito ruim, não vai dar nem para vocês verem. Enfim, essas três. Diga, pode como falar. você falou, professor, trazendo a civilização, né? Isso é uma forma de considerar superior. Só porque os povos, considerando que eles não são civilizados, né? Tá falando, tipo, mal deles. Exatamente. E agora olha esses quadros todos pintados por europeus, homens brancos. O que tem de comum em todos esses quadros? O que vocês veem de comum em todos esses quadros? Como é que os povos indígenas estão sendo representados? Se vocês repararem bem... São pode falar. Submissos os indígenas. E por que você vê submissão nessas imagens? Abaixo deles. Porque, olha, na hora que eles estão lá colocando a cruz, a posição, você não vê raramente um indígena de pé, ou estão deitados em cima de árvore, ajoelhados e assustados. Estão dominados. Boa. Agora, boa observação. Aqui, essa aqui é a mesma coisa, os europeus todos em pezinho lá, os indígenas aqui, ó. Repara para você ver como é que eles estão, né? A postura do corpo deles. Aqui é... De medo. Então, claro. Mais do que medo, olha essa aqui foi o que me chamou mais atenção. Olha como se fosse um animal. Percebe para você ver a postura do corpo, como é que está sendo desenhada? Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está muito escuro, mas esse primeiro aqui, ele está numa postura de um animal mesmo, assim, os dois, na verdade, né? E os europeus aqui zombando deles, né? A ideia é exatamente essa de quê? Dar uma representação animalesca. É alguém que precisa ser dominado, alguém que precisa ser civilizado. E aí, interessante a gente notar que quando você vai civilizar o indígena, significa você generificar esse corpo. Achei que ela ia estar tipo uma luz de LED, tá ligado? Não, luz de LED ainda não tinha não, ô, Júlia. Nessa época ainda, luz de LED... Meu Deus do céu, eu abri o áudio sem querer e eu tava falando da lua, meu Deus! A lua tá muito bonita mesmo. Hoje é dia de super lua, gente. Vocês querem dar um minutinho para todo mundo ir ver? Porque senão vocês não vão dar conta de continuar vendo a aula sem ver a lua, não vai? Mas enfim, mas amanhã também tem super lua, viu? Preocupa não, amanhã também é um dia bom. Então, galera, só que isso é muito importante porque quando o português e o europeu está enxergando aquele indígena, né, está enxergando um animal. E a primeira coisa que você faz com o animal é o quê? Qual que é a primeira coisa que você sabe de uma criança antes mesmo dela nascer? Que ela chora, né? Antes dela nascer, na barriga da mãe ainda. O sexo da criança? Exatamente. Nem o nome você sabe. Você precisa generificar esse corpo. Quando eu falo generificar, é de gênero mesmo. Você precisa tornar aquilo ali um gênero. E o ser humano, a gente tem necessidade de controlar tudo, né, dando nomes e colocando rótulos. A gente acha que a gente domina, né, por meio de rótulos. A natureza é isso. O ser humano não aceita a lua grande, a lua bonitona, quer dar um nome especial para isso, é a superlua. Ele não entende porque a lua está linda e maravilhosa, mas é a superlua, ou é a luz de LED, né? Então, a gente tem aí umas formas de controlar as coisas da natureza. Isso a gente viu muito durante a pandemia. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante a pandemia, no início da pandemia, a galera já estava projetando como é que seria depois. Tanto é que a gente já chamava do novo normal, né? Que novo normal? Né? Assim, nós já entramos no novo normal, quando que nós vamos entrar?
Esqueceram de me contar que a gente já está no novo Primeiro, para normal. começar, se é novo, não tem como ser novo normal. Já está mudando alguma coisa, já deixou de ser normal há muito tempo. Exatamente, exatamente. Então, assim, é isso. A gente tem uma necessidade de controlar e dar nome para tudo, inclusive o corpo do outro. Eu não posso aceitar. Assim, meu pai, ele tem uma dificuldade de aceitar uns corpos diferentes. E ele fala assim: para que aquilo ali, Thales? Aquilo ali é homem ou aquilo é mulher? Né? Aí eu falei: pai, para que você querer definir se é homem ou se é mulher? Isso vai fazer diferença na sua vida? Né? Igual a gente vê questionário, né? Eu reviso muito questionário, muita gente me manda questionário para revisar e tudo, que é trabalho de sociólogo também, né? Quando eu vejo, eu falo: para que você está perguntando o gênero da pessoa? O que é importante para você saber qual que é o gênero da pessoa? A gente já está tão acostumado, todo questionário que você for responder, você percebe, você vê, pergunta se é homem ou se é mulher. Agora, que diferença vai fazer se é homem ou se é mulher? Né? Para que você está querendo saber se eu sou homem ou se eu sou mulher? Então, assim... Oi. Desculpa cortar, já cortando. Eu tenho um sobrinho, eu sou tia-avó, eu tenho um sobrinho que ele estava com 4, 5 aninhos, e eu dei para ele uma camiseta rosa. Ele estava no auge do atleta, do Calil, mandar todo mundo vestir rosa, né? Porque tem olhões. Eu dei para ele uma camiseta rosa. Aí o pai dele falou: você não vai vestir rosa, não. Eu vou que minha titia me deu. E vestiu. E saiu comigo. Quando voltou, o pai dele voltou: rosa é roupa de menina. Ele nunca mais vestiu. Eu falei: por que você não vestiu? Meu pai falou assim: que eu sou homem. Não, eu sou homem. Por quem falou com você que você é homem? Quem falou que você é menino? Meu pai falou, quer dizer, ninguém nasce homem e mulher, se faz homem e mulher. Né? O pai falou que rosa é coisa de menina e que ele é menino. Ele nunca mais vestiu rosa. Que loucura, né? Pode você ver. É surreal, né? Mas é isso, é os povos indígenas naquela época, né? Eles ali estão... Você já está trazendo uma discussão que é importante, mas assim, a gente for pensar, é isso, o corpo ali do indígena foi todo generificado, e não só de apetrechos de roupa, né, como também de comportamentos, né? E aí, deixa eu só avançar aqui, porque eu já estou vendo, já são 9h10. E aí, gente, tudo isso que a gente conversou até agora é muito importante para a gente poder entender como que a nossa sociedade ela é estruturada, muitas vezes, pela imposição de cultura, né? A gente é uma diversidade absurda. Cada uma e cada um de vocês aqui pensa de uma forma diferente. Só que eu, Thales, se eu quiser ser cruel, e a maior violência é exatamente podar esse pensamento e a criatividade de vocês, né? Tem um documentário muito interessante que fala do Nunca Me Sonharam, que fala de alunos de escolas públicas, as estratégias que o governo tem sobre a população mais pobre, para que ela não sonhe, para que ela não corra atrás dos sonhos dela, dos desejos dela. Esse cursinho aqui, por exemplo, é uma subversão, né, a essa forma de pensar da sociedade em que grupos mais populares, eles não têm o direito a acessar a universidade, não têm o direito a acessar conhecimentos que vai expandir, que vai abrir a mentalidade. É muito legal você ver coisa de escola sem partido, é muito legal você ver essa galera defendendo, né, assim, defendendo uma determinada forma de ensino, mas que o filho e as filhas deles não têm essa forma de ensino. Está tudo estudando em escola particular, em que os debates estão todos acontecendo, né? Aula de sociologia, por exemplo, é muito interessante você ver que a aula de sociologia está indo sair da escola pública. Escola particular, não. Escola particular, estão doidos atrás de professor de sociologia, né? Mais ou menos, né? Nem tanto. Mas, enfim, é isso. Então, tudo isso que a gente está explicando aqui é para a gente falar de uma forma central de entender que uma cultura é superior às outras. Então, tudo isso que nós estamos discutindo, existe uma forma de denominar isso, né? O ser humano adora controlar as coisas, ele deu um nome para isso, que eu vou escrever agora aqui no negócio. Significa etnocentrismo, tá? O que é etnocentrismo? Essa palavra é muito importante. Pessoa, que nome estranho, tudo, calma. Vamos acostumar com essa palavra? Tem 2 palavras nessa palavra. Quem consegue me falar aí que palavra que vocês veem dentro dessa palavra etnocentrismo? Deixa eu puxar aqui. Ética. Deixa eu pegar aqui, quer ver? O Antônio Carlos. Antônio Carlos, quais são as 2 palavras que você consegue ver aqui em etnocentrismo? Eu acho que eu consigo ver a ética e a questão do centrismo. A pessoa está centrada só numa coisa e esqueceu o que está em volta dela.
Exatamente, é isso. Etnocentrismo é exatamente isso. É o centrismo, é o centro, e etno não tem muito a ver com ética, tem mais a ver com etnia, que eu acho que foi a Rose ou o Gabriel ou o Carol que falaram. Etnia, o que que é etnia? Eric, o que que é etnia? O Eric tá sem microfone, né? Cadê a Júlia? Júlia, o que que é etnia? São culturas diferentes, raças diferentes? Isso, etnia tem a ver com cultura mesmo. Então, olha para você ver, etnocentrismo, cultura no centro. Etnocentrismo é exatamente a gente achar que algumas culturas são superiores a outras. E né, a gente trouxe o exemplo do Brasil em relação aos europeus, porque é o exemplo mais óbvio que a gente tem de um povo tentando colocar para a gente qual que é a cultura melhor. Só que a gente tem vários exemplos de etnocentrismo no nosso dia a dia, né? Quando que a gente consegue ver no nosso dia a dia que tem alguém querendo determinar uma forma de viver melhor do que outra? Quem consegue puxar aí alguma? Pensa aí. Esse governo atual, achar que só o militar que pode pegar e mandar, impor, ninguém mais tem voz, se não for militar tem que mandar matar, também é um tipo de etnocentrismo. Exatamente, achar que a cultura do militar é mais capacitada, né? Mas é um grupo de pessoas, que nem sempre é a maioria, que quer mandar e desmandar. Boa. Quem mais? E tipo assim, professor, além do que a Rose falou, o etnocentrismo está atrelado a outras coisas também, como racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia e outros tipos de preconceito. Então, tipo, são coisas que andam junto. Então, tem muitas coisas dessas que tem no nosso cotidiano. Boa. Então, vocês vão ver muito isso em aula de história com o Lúcio, ele trabalha muito sobre isso. Quando a gente fala de período colonial ou de colonialismo, a gente está falando daquele período da história, lá de 1500, em que o europeu ele quis dominar o mundo. Ele enxergou o mundo e falou o seguinte: nós somos seres humanos. O outro, eu não sei o que é. O outro, para mim, é algo inferior a ser humano. Então, eu preciso humanizar todo mundo. E humanizar todo mundo significa levar aquilo que eu tenho para todo mundo. E que é o que os Estados Unidos faz hoje com o mundo, que é o que a Inglaterra ainda faz isso com o mundo, que os europeus ainda fazem isso com o mundo. Eles têm esse espírito, eles têm essa cultura de achar que o deles é sempre melhor do que o do outro, né? E aí, infelizmente, nós acabamos internalizando isso e acreditando que o nosso é inferior a que é o do outro. Então, o etnocentrismo tem muito a ver como que eu lido com esse outro. Como é que eu me vejo em relação a esse outro? Como é que eu, Thales branco, me vejo em relação a um Thales negro? Como é que vejo eu, Thales, um homem gay, em relação ao Thales hétero? Thales em relação à mulher? Thales em relação à pessoa trans? Ou seja, como que eu enxergo essa outra pessoa para mim? Isso é, basicamente, a questão de etnocentrismo. Beleza? Isso, exatamente. A Carol colocou aqui, ó, exatamente o que a gente conversou. O que é como é que é formada a palavra etnocentrismo? Isso, galera, se vocês conseguiram pegar essa aula de hoje, vocês têm, assim, mais do que 80% da prova. É basicamente isso, né? É a gente perceber como que existe uma escala de valorização em relação às culturas e que isso é internalizado, não está escrito em lugar nenhum. Isso é internalizado por meio das nossas condutas do dia a dia. Lugar nenhum na legislação brasileira fala que homem é homem quando bate na mulher. Lugar nenhum na legislação fala que os melhores cargos de uma empresa devem ser ocupados por homens brancos. Não. A gente recria, reproduz isso. E a pergunta é, como é que a gente quebra essa lógica? Né? Que essa é uma pergunta para a vida e nós vamos conversar mais sobre ela em outras aulas. Eu preciso mostrar para vocês aqui uma coisa agora, antes da gente finalizar, que muitas provas trazem esse exemplo, e aí é legal trazer, porque, né, vai que... não precisa ser esse exemplo, mas parecido com ele, tá? A gente vai conversar aqui, vamos tentar ver outros exemplos que poderiam estar relacionados a isso. Mas o que a gente está vendo aqui?
Carol vai ser a mulher loura, beleza, Carol? E quem vai ser a mulher de burca? A Rose vai ser a mulher de burca. Então, Carol, conta aí pra gente o que você tá pensando. Lê aí pra gente o balãozinho. Tudo coberto, menos os olhos, porque é uma cultura machista, cruel e dominadora. Boa. Agora, Rose, lê pra gente a burca. Tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Boa. O que vocês entenderam, gente? Eu entendi que é uma julgando a cultura, o jeito de viver da outra, né? Exatamente. São visões diferentes, né? Isso. E elas partiram da visão, das vivências delas. Elas partiram, igual a Lumena adorava falar no Big Brother, né? A jornada. O que é jornada de vida? As vivências, o que elas vivenciaram. A moça loura, ela aprendeu que empoderamento feminino significa você poder usar a roupa que quiser e mostrar seu corpo sem que algum homem, né? Sem que algum homem, enfim, violente ele. Só que quando a gente olha para o Oriente Médio, a burca é exatamente para o homem não sentir, como é que eu falo? O homem, eu não tenho outra palavra não, para o homem não sentir tesão pela mulher, né? É basicamente isso. O homem, se ele vê o tornozelo da mulher, ele já vai se sentir atraído por ela. Então, para controlar esse impulso masculino, né, assim, eu estou falando de uma forma muito generalista, viu? A gente precisaria de ter uma pessoa aqui que fosse dessa religião para poder explicar isso melhor. Mas, de uma forma bem geral, a ideia da mulher se cobrir é ela exatamente se guardar para o marido dela, né? Só o marido dela consegue vê-la descoberta. E aí, a ideia é essa. Ela acha a vida dela inteira. Como é que é? E também para mostrar ali na burca que o marido tem poder sobre a mulher. Submissão. Isso. Só que aí ela vai virar para você e falar assim, uai, Rose, quem te falou que é submissão? Quem te falou que eu, estar dessa forma, sou submissa ao meu marido? Né? E aí, porque ela viveu isso a vida inteira. E para ela é essa a forma correta de uma mulher viver. E aí é interessante isso, porque essa discussão ela é recente. Até pouco tempo atrás, os movimentos feministas ficavam lutando para que as mulheres de burca tivessem o direito de andar na rua sem burca. Na França, por exemplo, houve um movimento de proibir que as mulheres utilizassem véu na praia. Só que aí chegou até um dia que as mulheres de véu fizeram uma manifestação porque elas queriam andar de véu na praia. Elas queriam andar com o corpo coberto na praia. Aí a gente começa a entender, peraí, que choque de cultura é esse? Né? São formas diferentes de entender qual que é a melhor forma, qual que é a mulher mais empoderada. Quem sabe me dizer qual que é a mulher mais empoderada? A mulher que está de biquíni ou a mulher que está de burca? Nenhuma. Eu acho que as duas, não? Exatamente. As duas estão nesse processo de empoderamento. Tanto é que existe hoje na sociologia... Como é que é? Alguém fala... Rose, você ia falar alguma coisa? Então, tanto é que hoje a gente tem um conceito que significa agência. O que é agência? Agência é exatamente né, assim, se você olha para uma pessoa e acha que ela é submissa, não, ela tem a agência dela, ou seja, ela tem as estratégias de resistência dela, né? Se a gente virar e falar o seguinte, no Brasil as mulheres são submissas, você nunca olhe para uma pessoa que está em processo de sendo violentada de alguma forma e achar que aquela pessoa ela não tem capacidade de conseguir sair daquilo ali por si só. Né, todos e todas nós temos a nossa agência. Ou seja, agência vem da palavra de agente. Né? Eu sou agente da minha história. Eu sou agente da minha trajetória de vida. Eu não preciso que ninguém venha falar para mim o que eu preciso fazer ou que ninguém venha falar para mim a melhor forma de fazer alguma coisa. O etnocentrismo é muito isso. E
E a cultura masculina, ela é extremamente etnocêntrica, do homem sempre achar que ele tem mais domínio, que ele tem mais habilidade do que a mulher sobre determinadas coisas, né? Coisas que geram dinheiro. Porque quando não gera dinheiro, como lavar vasilha, ele fala assim, eu sou muito ruim de fazer isso, sou muito ruim de cozinha, sou muito ruim, enfim, né? Então, olha para você ver, hoje a gente está saindo da aula com duas palavras muito importantes, né? Uma delas é etnocentrismo e outras é agência. E agência é exatamente a capacidade que cada uma e cada um de nós tem de responder às opressões, né? Ou seja, a resistência. Beleza? Deixa eu... Então, peraí, já mostrei para vocês. Rapidinho. Tem uma outra imagem aqui, mas eu não quero mostrar. Vamos pensar aqui hoje em dia. Vamos pensar nessa charge, vamos fazer o exercício dessa charge do biquíni. Vamos pensar hoje em dia, o que a gente pode pensar que está na nossa vida e que tem esse julgamento do que é melhor ou do que é pior, né? E tem a ver com a vivência. O que vocês acham? Vamos pensar em um exemplo, ligado à pandemia também. Eu não sei se essa resposta tem muito a ver, assim, com o que você está falando, mas a questão da mulher hoje em dia, né? Tem mulher hoje em dia que ela não quer se casar, entendeu? Para ela, a vida normal dela, e ela é feliz sendo uma mulher solteira, ou não sendo mãe. Eu também, né? E a sociedade, ela meio que julga, né? A mulher que a mulher não quer ser mãe porque a mulher nasceu para ser mãe, a mulher nasceu para ser o que ela quiser. Exatamente. Primeira pergunta que o povo faz, o casal casou, aí comprou a casa, o povo entra na casa, nossa, casa linda, e o quarto do bebê? Né? Vocês não querem ter filho? Né? E pergunta sempre olhando para a mulher, porque é a mulher responsável, né? É a mulher que tem útero, né? É a mulher que vai gerar o filho ali. E outra, sabe? E se for uma pessoa na casa da pessoa e ver a casa suja, fala, nossa, mas que mulher porca. Exatamente. Boa. Por que ele não pode limpar a casa também, o homem? É porque é uma coisa muito difícil. Machismo, né, Carol? Agora aqui, contar para vocês uma coisa. A gente vê várias pessoas falando assim, nossa, que absurda aquela aglomeração. Você vê, gente, tem uns memes ótimos para isso, assim. Por exemplo, o pessoal indo para o aeroporto para viajar para o exterior, né? E ver o pessoal ali na Feira Hippie falando, nossa, que absurdo aquele povo todo ali aglomerado. Né? É exatamente isso, assim. É muito fácil você estar no seu apartamento, né? Você pede comida, alguém vai vir trazer para você a comida e tudo, e você julgar a aglomeração das outras pessoas. Sendo que, peraí, você sabe você sabe se essas pessoas podem ficar em casa? Você sabe se você não vive o que elas vivem. Então, quem somos nós? Desculpa. Quem somos nós para definir a cultura e como vivem as outras pessoas, né? É isso. Isso é muito importante para muita coisa. Professor adora fazer isso, adora ser etnocêntrico. Nossa, esses alunos que não estão fazendo exercício nenhum, passa uma lista de 40 exercícios de um dia para o outro, eles não fazem nada, né? Uai, amigo, você sabe como é que é a vivência deles? Você está lá, você está trabalhando o dia inteiro, cuidando de filho e tal, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque é muito fácil a gente ser etnocêntrico. É muito simples, né? Por que é muito simples? Porque eu vejo o mundo a partir dos meus olhos, do meu óculos aqui, ó. Se eu mudar de óculos, se eu passar a viver o que a Carol vive, talvez eu vou olhar para os animais de outra forma, né? Assim, eu tenho uma vivência de outra forma. Se eu, né, quem é advogado, Marcela, quer ser advogada, se eu passar a viver da forma como a Marcela vive, talvez eu vou olhar para o direito de uma outra forma, outra perspectiva. Entenderam? Então, assim, a gente começar a se colocar no lugar do outro e da outra. Vem aí, né? Como é que é, Rose? Travou aqui. A palavrinha empatia caberia bem aí. Empatia, boa. Eu vou colocar as palavras-chave aqui. Professor, eu acho que com isso, desde dessa charge que você trouxe da mulher de biquíni, com a outra de burca, a gente vê que a nossa opinião, ela não é nada na vida dos outros, né? Tipo assim, ninguém precisa da nossa opinião, porque a gente vê com os nossos olhos, quando a gente dá a opinião sobre a vida de alguém, a gente não está falando sobre a vida da pessoa, a gente está falando sobre a nossa perspectiva de vida, sobre aquilo que a gente vive, sobre a nossa cultura, sobre a forma que a gente foi criado, sobre a nossa opinião, e isso não interfere muito na vida do outro, né? Na verdade, não tem nada a ver com a vida do outro. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, que a psicologia discute muito hoje, que é aquela coisa do filtro solar que o Bial fala.
que é um conselho? A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de conselho que a gente pede e o tipo de conselho que a gente escuta. Porque quando a gente pede um conselho, eu estou pedindo, a partir da sua visão e a partir das suas vivências, o que você faria no meu lugar? Só que eu não sou você e você não é eu. Né? Eu vejo, por exemplo, a minha amiga acabou de mudar para o interior, né? E aí tá olhando um lugar lá para alugar, porque ela precisa morar e tal. A mãe dela já virou para ela e falou assim: você não vai morar perto de desbarrancado de jeito nenhum, porque pode cair, né, e tal. A mãe dela nunca foi na cidade, a mãe dela não tem noção de como é que é a cidade. Aí eu virei para ela e falei: Silvia, calma, sua mãe não foi aí, não sabe nada. Esse apartamento, gente, um apartamento muito melhor, muito mais barato e tal, fica aí. Então é isso, assim, a gente tem que saber muito sobre que tipo de conselho a gente pede, para quem a gente pede, e o que a gente escuta dos outros, né? Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua vivência. A prova do Enem é isso. Nós vamos falar depois de meritocracia, acho que daqui umas 2 ou 3 aulas, né? Eu falo para vocês, essa menina que passou em primeiro lugar aqui, né? Ela de Ribeirão das Neves, de uma escola pública, não quer dizer que todo mundo aqui, olha, gente, todo mundo aqui tem chance de passar em primeiro lugar igual ela, não. Não, de forma alguma. Porque ela tem a vivência dela. Ela é uma pessoa que estudou, aí na reportagem até conta a história dela. Ela estudou em escola pública e ela fez cursinho comunitário desde o segundo ano do ensino médio. Então ela tem um processo ali que ela pôde acessar coisas que talvez muitos de nós não podemos acessar. Então, é só para a gente poder entender que quando eu vou julgar e falar, nossa, ela, né, eu preciso, e eu quero trazer coisas da vida dela para mim, calma, vamos tentar entender quais são minhas vivências, como é que eu estou vivendo tudo isso. Beleza, galera? Já deu 9h30? Vamos tentar só fazer um exercício, só porque senão vai ficar muito solta essa aula de hoje, porque vocês não anotaram nada no caderno, né? Apesar de que vocês deviam ter anotado tudo isso que eu falei. A aula que vem eu vou perguntar o que é etnocentrismo, vocês vão ficar boiando. Ah, bonito, anotei foi tudo. Ah, que ótimo. Boa. Ah, e só um outro comentário, que é uma outra palavra para vocês já irem acostumando com ela, que nós vamos falar muito dela, está se falando muito dela na área de humanas. Filosofia, história, sociologia. A gente fala de período colonial, a gente fala de colonialismo, quando os europeus invadiram os outros países. Só que esses europeus continuam invadindo e os Estados Unidos continuam invadindo. Só que de uma forma diferente. Não é igual chegar, demarcar a terra e falar que é minha. Não. Eles fazem isso, só que de outra forma, por meio das culturas, né? A gente hoje aceita muito bem as palavras em inglês. Lockdown, lockout, delivery, Covid-19, enfim, várias palavras estrangeiras. Mas a gente não aceita as nossas gírias locais. De rocha, botafé, tudo isso é cortado do nosso vocabulário. E aí é isso, né? Isso não é colonialismo, mas a gente vai falar que é uma colonialidade. Colonialidade é exatamente essa cultura sendo determinada por outros lugares. Deixa eu parar de falar, porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, só para baixar o exercício aqui, mostrar o exercício para vocês, rapidinho. É só uma questão, só porque... Ó, o que eu devo mandar para vocês é exatamente... Nossa, tem uma coisa muito legal, que é... Eu vou postar um vídeo no YouTube, são 11 minutos. Quem puder assistir, assista, porque é muito bom. Fala o perigo da única história. É muito legal, porque conta a história da Chimamanda, que é uma mulher negra, e que ela vai estudar nos Estados Unidos. Ela é uma mulher africana que vai estudar nos Estados Unidos. Quando ela chega nos Estados Unidos, as pessoas, ela fala assim, olha, você tem fita da Mariah Carey? Eles perguntam, nossa, você conhece quem é Mariah Carey? Ela fala, conheço, no meu país escuta isso também. Uai, você sabe como é que funciona uma fita cassete? Elas, claro, uai, no meu país também tem isso. Né? As pessoas enxergavam ela como se fosse um animal, né? E como se ela fosse um animal pobre, sempre faminta. Mas se a gente parar para pensar, a história que chega para a gente da África é sempre essa. Se eu perguntar para vocês aqui, como é que vocês veem a África? Que imagem que vocês têm da África? Possivelmente a maioria vai falar assim, estou vendo um monte de animal correndo num pasto. Né? Um elefante, girafa. Infelizmente é isso que ensinam pra gente. A África é assim como a gente vê o Brasil. Né? É um país que foi colonizado, que foi explorado, que foi invadido, enfim, que tem seus processos de desigualdade.
mas que tem também sua cidade, sua cultura, tem universidades produzindo muito conhecimento, né? Enfim, só que esse exemplo é bom. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o exercício. Deixa eu só ver aqui. Não, nós vamos fazer aquela primeira mesmo. Só para, eu acho que eu não vou mostrar, eu não vou mandar tudo para vocês, não, porque é muita questão. Eu vou separar algumas. Vamos lá, primeira questão. Seguinte, é uma questão da Universidade de Londrina, que é uma faculdade com questões difíceis, de 2003, tá? Olha só, ela fala o seguinte. Nós vamos fazer ela juntos, viu? Juntas. O etnocentrismo pode ser definido como uma atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Nada novo, né? Etnocentrismo. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo. Quando eu viro e falo que a vacina da China eu não vou tomar porque ela pode me fazer mal, é eu achar que o que eu tenho aqui é melhor do que o de lá. Então eu estou sendo etnocêntrico, a minha visão é etnocêntrica, né? Quando eu acho que os Estados Unidos vai sair da pandemia muito melhor porque eles têm mais dinheiro do que a gente, é uma atitude etnocêntrica, né? Eu estou julgando a cultura do outro, achando que ela é melhor do que a minha, ou que a minha é melhor do que a do outro, né? Olha que interessante, essa questão é uma questão difícil, mas ela até fala o que é etnocentrismo. Ela conta aqui no enunciado, né? Aqui a gente tem o texto base. O que é texto base? A gente vai ter uma aula um dia que eu vou explicar para vocês como é que se constrói uma questão do Enem. O texto, ou questão de outros vestibulares, né? Sempre vai ter um texto base, que é isso que vai dar apoio para a gente aqui para resolver a questão. E vai ter o comando. O que a questão está pedindo? O comando é, com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica. Não, professor, não sei o que é etnocentrismo. Não precisa saber, não. Aqui, ó, a questão está te contando. Etnocentrismo tem a ver com você o quê? Menosprezar uma cultura. Beleza? Menosprezar, todo mundo sabe. Letra A. A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua formação, de etnias do tipo incivilizado. Não entendi nada. Calma, vamos ler de novo. A existência de culturas subdesenvolvidas. Quando eu falo subdesenvolvida, sub não é prefixo de pior, de menor. Então, subdesenvolvida é que ela não é desenvolvida. Uai, se eu já estou colocando alguma coisa que não é desenvolvida, eu já estou julgando, né? Porque o que significa dizer ser desenvolvido? Né? Um país que sobrevive a partir que a maior parte da população vive na zona rural é ser menor, menos desenvolvido do que nos Estados Unidos, que a maior parte da população mora na área urbana, será? Então, eles estão falando aqui que culturas, né, subdesenvolvidas está relacionado com etnias do tipo incivilizado. O que vocês acham? Essa frase, ela é uma frase em que a gente está vendo aqui um discurso etnocêntrico? Ou seja, um discurso de menosprezar? Sim. Com certeza, né? Mas eu não sou bobo, eu já não vou marcar ela. Vou esperar, vou ver as outras, porque vai que eu estou confundindo. Letra B. Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de conhecimento ocidentais. Tem alguma... como é que chama a palavra? Eu estou menosprezando os povos indígenas? Não. Exatamente. E aí, olha que interessante, os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes, né? E é o que eu sempre falo com todo mundo aqui. A gente tem uma tendência a achar que a gente não sabe nada. Inclusive que a gente nem sabe falar português, né? Só que a gente tem um acúmulo de saber excepcional e que a gente só precisa treinar para que esse acúmulo de saber seja utilizado na prova prática do Enem, né? Enfim, vamos lá. Letra C. Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria de cada uma delas. O que vocês acham? Está menosprezando alguma
menosprezando alguma cultura, né, fala o seguinte, que culturas diferentes a gente deve primar pela tolerância. É o oposto do etno. Exatamente. Letra D. As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de superioridade e inferioridade entre as mesmas. O que significa conviver de forma democrática? O que é democrática? Todo mundo junto, se respeitando. Ó, vamos quebrar a palavra democrática. Crática é poder, tá? Lembra de democracia, lembra de teocracia. Pior que não tem nenhuma palavra do dia a dia que a gente usa com cracia, né? Mas, e demo é povo, tá? Demo é povo. Então, crática é poder do povo. Então, as culturas que convivem em que o povo tem poder, todo mundo, ali não tem relação de superior e inferior, isso aqui não tem nada a ver com etnocentrismo. E letra E, um encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais, a partir do aprendizado sobre as diferentes visões do mundo. É isso aí, essa aí também não é, então a resposta é letra A. Só comentar aqui uma outra coisa para a gente poder finalizar a nossa aula, que é um exemplo, viu? Muito importante. Eu vou sempre tentar trazer vários exemplos, porque é bom para a gente poder ilustrar e vai que cai na prova, né? As universidades dos Estados Unidos, elas todas agora, elas estão priorizando, elas querem que pelo menos 30% de estudantes ali dentro sejam estudantes de fora dos Estados Unidos. Ou seja, eles pagam para poder levar a gente do Brasil para lá para poder estudar. E eu pergunto para vocês, por quê? O que eles querem com tanta gente diferente lá dentro do espaço deles? Por que é tão importante conviver com a diferença? Eu acredito que é conhecer um pouco mais de cada cultura, de cada país, e tentar se achar melhor, tentar dominar. Não é caridade que eles vão fazer, não. A sua resposta, ela pode ser uma delas, mas não é por isso que eles estão fazendo... Mentira, não é que não vai ser por isso. É uma das respostas, mas tem outra também. Quem pode pensar aí? Quem traz? O conhecimento, né? Que já foi provado que você viu que foram 2 cientistas brasileiros, um está até na NASA. Estão estudando em Harvard e Oxford, alguma coisa assim lá. Então, é conhecimento. Eu acho que pode ser pelo esse fato dos Estados Unidos querer ser o maioral, né, no mundo inteiro. Então, tipo assim, colonizar pessoas que são brasileiras. Colonizar pessoas que são brasileiras. Pegarem pessoas que são brasileiras e colocarem nelas um ensino dos Estados Unidos, porque você vê que as pessoas dos Estados Unidos têm como é que fala? Tem orgulho de serem estadunidenses, né? Aí, quando isso quando você leva pessoas do Brasil, por exemplo, né, para lá, as pessoas voltam com um senso mais estadunidense, né? Mas, sei lá, uma coisa mais... Ô, Girlene, olha só. Onde é que em Belo Horizonte a gente consegue o lanche mais gostoso, mais barato, na sua opinião? Tipo assim, falou, o melhor lugar do BH para você comer esse lanche barato e bom é onde? Barato? Ai, assim, eu tenho a visão das pessoas que, tipo assim... Não, você, onde que você gosta? Você vai... agora. Antes eu realmente achava que o melhor lanche para mim era do BK. Hoje eu sei que tem pessoas no bairro que são bem mais baratas e é um corre que eu vou estar fortalecendo de pessoas daqui mesmo. Mas antes eu achava que era do Burger King. Tá, mas você tem o sanduíche aí perto da sua casa que você acha que é o melhor? Sim, sim. Se a gente for perguntar a cada pessoa aqui, cada um vai me falar um lugar diferente, né? Olha para você ver, aqui eu tenho 15 pessoas nessa reunião. Olha para você ver, eu com 15 lugares diferentes para eu poder comer, olha o tanto de informação. Aí vamos avançar, né? Se a gente combinar o seguinte, eu quero, sei lá, coisa básica, cada um vai pensar uma estratégia melhor da gente resolver uma questão de sociologia, ou cada um aqui vai pesquisar sobre um tema de sociologia. Olha como é que enriquece a nossa aula ter vivências diferentes. Olha como é que fica muito mais rico o nosso conhecimento a partir de vivências diferentes.
né? Os Estados Unidos já sacou isso, né? Não adianta eu só contratar pessoas brancas com uma única vivência para trabalhar em um lugar, porque ali eu estou anulando várias formas diferentes de pensar. E as empresas topzera aqui no Brasil também já estão fazendo isso. Quando elas pedem essa diversidade, não precisa achar que o capitalismo está querendo incluir, porque o capitalismo, a última coisa que ele quer fazer é incluir. Ele quer excluir mesmo. O tempo todo ele está querendo excluir. Na hora que ele quer trazer, vamos fazer cota, vamos contratar pessoas trans, tudo isso eles estão fazendo primeiro, que é para enriquecer o saber deles. Segundo, que é para fazer bonito para a sociedade. E terceiro, que é para tentar salvar o capitalismo. Enfim, o que é importante de pensar aqui hoje é que o outro, essa cultura outra, ela enriquece a minha cultura. As formas de viver de outras pessoas, elas vão agregar a minha forma de viver. E por isso é tão importante a gente conviver bem com a diversidade. Porque a gente cresce muito, muito, né? A gente, quando está em sala de aula, vocês vão ver o tanto que vocês vão crescer aqui a partir da opinião das outras pessoas aqui da sala de aula. Se você estiver estudando sozinho em casa, pode saber que você vai ter dificuldade de lidar com algumas coisas. A gente hoje aqui avançou muito na aula, né? Por quê? Porque vocês trouxeram exemplos muito bons, comentários muito bons. Então, assim, é isso. Alguma dúvida? Só vou voltar um pouquinho quando você estava falando sobre homem e mulher, né? Nasce homem e mulher. Antes de nascer, já me pergunta se é homem ou mulher. É a mesma coisa. Eu estava olhando outro dia com um amigo meu, tem mais de 137 bandeiras. É cis, é quiz, não sei mais. Quanto mais se faz isso, mais se rotula, entre aspas, a diferença e os diferentes. Porque não fala só um homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, acabou. Então, mas aí, Rose, você pode usar outra palavra. Não é só rotula, mas se reconhece. Entende? Porque teve um evento no Hospital das Clínicas, a gente fica na clínica de dor, tem muitas pessoas trans. E eles estavam dando o depoimento deles e elas. A gente chora. É muito duro, é muito triste você ver uma pessoa trans passar por uma cirurgia, depois você vê um médico que vai fazer a cirurgia, falar coisas que a pessoa saiu dali, teve um que suicidou. Então, assim, ele falou, né? O outro falou assim, olha, quando coloca assim que eu sou cisgênero, que eu sou trans não sei o quê, tá deixando de falar que eu sou Vanderlei da Silva, que quer virar Vanessa. Simples assim. Não é um órgão, não é um genitália que vai fazer a pessoa. É o caráter, a dignidade, é a honradez. Isso não é levado em conta nem na classe média. Eu fiquei, assim, assustada com isso e... Então, isso tem um porquê, né? Desculpa, Rosa, te cortei. O que você falou, né, do coisa dos Estados Unidos também. Até hoje eles não aceitam trans, mas lá a briga é maior porque a população LGBT lá é muito grande, se não uma das maiores do mundo. Agora você falou, tanto a gente para lá trabalhar, o negro, o indígena, o africano, o chinês, não é para fazer gracinha, não é para mim, que a Rosa é gente boa, vou dar oportunidade. Não, é que é mais fácil eu estar aqui e falar, tá vendo como é que eu sou bom? Como é que eu ajudo a minoria? Eu vejo por aí. E também ele quer o seu conhecimento, né? Porque ele sabe que o seu conhecimento é muito importante, constrói muita coisa. Então, ele também quer valorizar, não é que ele quer valorizar você, né? Ele quer valorizar o seu conhecimento. Porque é tanto que existe essa diferença, né? De falar que Rose é útil para a nossa aula, ou Rose é importante para a nossa aula. Até a forma como você fala, você já está demonstrando como é que você está enxergando esse outro, né? Útil você vê para o objeto, né? Importância você vê para o ser humano. É isso. Só um comentário aqui que você falou, a gente não vai estar tempo disso. Se der tempo, assim, eu trago esse processo. Tem um livro que chama Coro Imperial, que ele vai explicar por que existe esse Coro Imperial. Eu tenho ele ali. Eu tenho ele em PDF, eu posso emprestar para vocês. Eu vou colocar lá no grupo.
ele é bem grande, são 600 páginas, mas a parte 1 dele é muito boa. Ele explica de onde que vem essa ideia do sexismo, de separar homem e mulher, né? E que está muito ligado a esse processo de dominação, de colocar o rótulo na mulher, e a mulher ela vai trabalhar em função da reprodução, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Isso favorece ao homem, favorece no sentido de que o homem não tem que gastar tempo com esses afazeres domésticos, de cuidado com o filho, nem nada. Ele pode ter quase que 100% do tempo ali para os prazeres dele, para a geração de renda dele, tudo isso, né? E aí cria, desculpa, só que tem uma outra coisa por trás disso. O capitalismo, ele precisa muito de mão de obra. O capitalismo, ele precisa de gente trabalhando e gente comprando. E quem é que produz gente? Né? Quem produz gente são as mulheres. Quem produz gente, a mulher, se todas as mulheres do mundo virar e falar assim, acabou, fizemos greve, não vamos fazer filho mais, acabou. O capitalismo morre em 30 anos. Né? Então, assim, a ideia é essa, de dominação. Galera, eu vou terminar a aula aqui, porque já tem uma galera saindo, e já tá tarde mesmo, 9h50. Beleza? Beleza. Beleza. Tchauzinho, gente.